Senhores telespectadores, eu hoje queria-lhes falar de uma cidade que tem uma das histórias mais curiosas. É a cidade que está na nossa frente, uma grande cidade. Conta-se por 35 mil o número de habitantes da área urbana e dos bairros periféricos. Portanto, 35 mil é uma grande população. E agora imaginem, tudo isto, todas as casas que podem ver daqui, todas elas, nasceram nos últimos 150 anos. E nasceram porquê? Bom, a história começa simplesmente em pescadores. Pescadores que vêm lá de cima do Furadouro, que vêm lá de baixo de Ovar, trazem os seus grandes barcos. Inicialmente as casas deles são os barcos virados, dormem debaixo e depois fazem uns palheiros. Estão aqui só durante o verão, porque é claro, durante o inverno regressam às suas terras e assim nasce Espinho. É uma terra cheia de pitoresco e de vida que emocionou no século passado muitos escritores. Eu tenho nas mãos alguns desses livros, tenho naturalmente Os Pescadores do Raul Brandão, tenho As Farpas do Ramalho, tenho As Praias de Portugal também do Ramalho, que tem aqui isto é já de 70, já a terra estava a crescer e mostra o que era uma avenida em Espinho quando ele aqui passou. Reparem, são casas de madeira construídas na praia. Bom, e tenho também um livro pouco conhecido do grande filósofo espanhol Miguel de Unamuno. Unamuno impressionou-se com os barcos. Isto em 1907, portanto, há quase 100 anos, Unamuno passou por aqui, olhou para estes barcos e escreveu que são os raros sobreviventes que lhe lembram os barcos orientais dos inícios da civilização. É uma página muito bonita sobre os barcos dos pescadores de Espinho. Eles estavam a acabar em 1907, mas como veem, chegaram até hoje. Estes barcos ainda vão ao mar. Há 3 companhias a trabalhar. Tudo isto são coisas de há muitos séculos e que chegam vivas até agora com a força das tradições. Claro, a grande intensidade pescatória de Espinho, essa desapareceu. Foi agora para o porto de Matosinhos, onde há navios modernos, há as traineiras que vão ao longe. Aqui continua a arte chávega. 3 companhias levam os barcos ao mar e aqui ainda é a sobrevivência da forma como Espinho nasceu, mas não tardou a mudar. Com a grande abundância da pesca, relaciona-se naturalmente a atividade da indústria conserveira. Muito peixe, não se vende todo, é preciso ocupá-lo e aparece assim a fábrica de conservas. Estou-lhes a falar aqui diante do velho edifício de uma fábrica que durante quase 100 anos foi o coração de Espinho. Toda a gente tinha orgulho nesta fábrica. Ainda hoje, estão andaimes, a Câmara Municipal não se resigna a deixar cair isto em ruínas. Vão meter lá dentro um espaço cultural. Ali por 1900, 1910, os produtos Brandão Gomes
têm prestígio em todo o país. Os administradores eram gente culta, mandaram fazer depois uma casa mais bonita e aqui em frente escolheram uma das raparigas que trabalhavam na fábrica e incumbiram um escultor de fazer o emblema da fábrica. É uma das suas trabalhadoras, ela levanta ao alto um emblema que diz Brandão Gomes. Claro, depois veio a crise das pescas, depois começou a não vender, vem a crise e em 85, já do nosso século, a fábrica fechou. Hoje é uma relíquia, mas uma relíquia preciosa de arqueologia industrial. Eu quis contar-lhes a história de Espinho, porque, a meu ver, é uma das grandes lições na história das povoações portuguesas. Isto é uma terra muito moderna. Devo-lhes dizer que a primeira casa de pedra e cal que se fez em Espinho foi em 1843. E, portanto, acontece isto. Era só uma praia de pescadores com os seus barcos a pescar sardinha, mas depressa aquela gente da feira, a feira é aqui perto, os burgueses da feira descobriram este encanto, vieram para aqui, começaram a fazer umas casitas de madeira, já não era palha, madeira, e viviam lá até que em 1843, nesse ano, Garrett publicou As Viagens na Minha Terra. Veio o primeiro homem, que é um industrial do papel daqui, tem uma fábrica de papel, e depois foi feito comendador, é o comendador Couto. Fez a primeira casa de pedra e cal. Hoje é uma grande cidade. E como é que isso se explica? Explica-se, acho eu, por três razões. Bom, a primeira é que realmente os moradores da feira acharam que isto era muito bonito, e vieram aqui para a praia, vieram a banhos. Começava nessa altura a ideia das praias de banhos. Bom, mas uns banhos com as senhoras com uma touca, todas vestidinhas, com sapatinhos nos pés, para ninguém lhes ver os dedos dos pés. Bom, mas a verdade é que a praia funciona. Funciona, desenvolve-se muito rapidamente, tão rapidamente que a Câmara da Feira tem que fazer arruamentos e faz os arruamentos numa prancheta, para aqui, e é por isso que isto tudo hoje é em linha reta. Olhem, tão depressa que nem houve tempo para dar nome às ruas. Eu estou aqui a falar-lhes na Avenida 8, isto é a Avenida 8, era uma avenida com muita história, estas palmeiras que lembram Cane, aqui era o Picadeiro, foi sempre a Avenida 8, mas os moradores chamavam-lhe o Picadeiro porque as pessoas mais importantes vinham aqui, andavam a cavalo para cá e para lá, como os picadeiros, e até há umas dezenas de anos, era aqui que passavam os namorados e sobretudo, era aqui que passavam os moradores de Espinho, que queriam encontrar namorada. Hoje já não é o centro de Espinho. Hoje o centro pode-se dizer que é a Rua 19. Bom, mas porquê esta coisa de dar nomes às ruas? Avenida 8, Rua 19, é que a cidade nasceu tão depressa, que nem houve tempo para escolher pessoas. Ficaram com algarismos, porque depois dos pescadores vêm as conservas, depois das conservas vem o comboio. O comboio chegou aqui em 1867, mas depois do comboio, o comboio para o Porto, hoje vai-se daqui ao Porto em 20 minutos, veio outro comboio
o comboio que liga isto a Viseu. E então Espinho começa a ser o ponto onde se encontra todo o norte com toda a beira. Espinho cresce vertiginosamente e em 1889 Espinho reclama ser freguesia, que diabo estava dependente da freguesia da Ante, aqui ao pé. Hoje é um bairro de Espinho. Mas dependente porquê? Se isto tinha vida própria, e então é criada a freguesia de Espinho. Durou 10 anos, porque em 99 isto era tão importante que já não se justificava que dependesse da feira, e é criado o Conselho de Espinho. É claro, em guerra aberta com a feira, porque a feira era a metrópole destas terras e não podia perceber que numa costa nova nascesse uma cidade nova. Mas aí, depois da criação do Conselho, começa a batalha pela criação da cidade. E, finalmente, em 1973, é criada a cidade de Espinho. Eu queria lhes dizer isto. Quando se cria a cidade de Espinho, em 73, no fim do Estado Novo, no último ano, já não há pesca. Não há pesca porque abriu lá em cima o Porto de Matosinhos, aqui já não há traineiras, há aqueles barcos que há bocadinho vimos. Bom, e aqui também já quase não há praia, porque entretanto descobriu-se o Algarve. O Algarve tem uma temperatura mais quente, é moda ir para o Algarve. Então, porquê é que Espinho, depois de ser cidade, continua a crescer? Porque é depois de ser cidade que isto ganha os seus equipamentos culturais, a sua principal via de comunicação, que é o IC1, os seus grandes hotéis. Hoje Espinho é uma grande cidade, é uma sede de atividades que são célebres em toda a Europa, e tudo isso vem depois da elevação à cidade, depois de 73. Já não tem pesca, já não tem conserva, mas tem a inteligência dos homens que a dirigem e conseguem fixar aqui um grande número de atividades que todos os anos atraem milhares de pessoas de toda a parte do mundo. Essas atividades são muitas e eu vou só fazer referência a algumas. A primeira é o golfe, o mais antigo golfe instalado em Portugal e penso que na Península, um golfe com mais de 100 anos. O Festival de Música de Espinho iniciou-se em 1964. É um festival sério de música clássica que traz aqui, todos os anos, milhares de pessoas. E o Cinanima é um festival de cinema de animação que também é no mês de novembro. Depois há coisas curiosas, havia aqui uma praça de touros. Bom, esta gente do Norte nunca foi muito aficionada e, portanto, as pessoas não iam às touradas. Bom, mas a Câmara transforma a Praça de Touros num estádio de desportos radicais. Vão lá centenas de jovens praticar os desportos da sua predileção. E a praia? Haverá em Portugal muitas praias mais bonitas do que esta. A piscina. Hoje a piscina está transformada numa piscina coberta, quente, chamam aqui de talassoterapia, quer dizer, tratamento pelo mar, e muitas outras atividades. É realmente uma cidade interessada em encontrar caminhos novos que a levem para o futuro. Extremamente curiosa é a comparação entre os destinos históricos de Espinho e da Granja. Eu estou agora a falar-vos aqui na Praia da Granja. Como todos podem ver, a Granja é uma lindíssima praia.
não fica nada a dever a Espinho. É mais antiga do que Espinho. Quando se fez o comboio parava na Granja e não parava em Espinho. Era para aqui que vinha a rainha Dona Maria Pia. Aqui já havia chalés elegantes, quando em Espinho só havia palheiros de pescadores. Isto no último quartel do século passado. Bom, um século chegou, Espinho é uma grande e ascendente cidade e a Granja é uma pobre aldeia a agonizar. Como é que isto se pode explicar? A explicação é inteiramente sociológica. A Granja foi eleita pelos moradores do Porto como a praia, o lugar de prazer das grandes famílias, dos aristocratas, dos condes e dos marqueses, dos donos dos bancos, da gente com muito dinheiro. E Espinho ficava mais longe, cheirava a peixe, tinha pescadores, casas de palha, era a praia da pequena burguesia, assim da gente que lutava para viver, da classe mais modesta. E é exatamente isso que explica o triunfo de Espinho sobre a Granja. Destas duas classes, no último século, como sabem, a aristocracia desapareceu. A grande burguesia mirrou. Portugal é hoje uma república pequeno-burguesa e é a povoação escolhida pela pequena burguesia que encontra futuro e que se faz cidade. Em todo caso, o passado deixou aqui na Granja algumas relíquias que vamos observar. Na Granja há edifícios carregados de história. Estou-lhes a falar diante do que resta do Palacete, onde em 1876 se celebrou o Pacto da Granja. O Palacete histórico do Pacto da Granja está agora a ser demolido. Acho que vamos apresentar as últimas imagens do que foi o cenário de um dos mais importantes acontecimentos da vida política portuguesa do século passado. Bom, em resumo é isto. Havia três partidos, os históricos, os reformistas e os regeneradores. Mas destes três partidos, os regeneradores estavam sempre em maioria. Os regeneradores tinham o Fontes Pereira de Melo, faziam as estradas, os comboios, o país andava para a frente. Em suma, era impossível tirar os regeneradores do poder. Então, os outros dois partidos da oposição, a oposição dos históricos, tinham por líder o Anselmo Brancamp Freire, e os reformistas, que tinham por líder o Bispo de Viseu, que era o forte Dom António Alves Martins, reuniram-se aqui na Granja, neste palacete, com os seus estados-maiores, muita gente que vem de Lisboa, de Cartola, Chapéu Alto, juntam-se aqui e fazem um pacto. Agora já não há dois partidos de oposição. Em vez de históricos e reformistas, há só um partido, os progressistas. É claro, é um partido forte e a partir daí é possível, portanto, o rei escolher entre duas forças mais ou menos equivalentes, porque os regeneradores foram sempre mais importantes.
Mas é claro, e isso permite entrar naquilo que se chama o rotativismo. Ora estão no poder os regeneradores, ora estão no poder os progressistas. O que é curioso, e é por isso que eu estou a lembrar isto, é que quando aqui se fez o Pacto da Granja, repito, 1876, portanto, já lá vão 125 anos. Sabem o que é que o novo partido propunha aos portugueses como urgente? Primeiro, a descentralização do poder. Não é justo que seja Lisboa a mandar em tudo. Segundo, a moralização da administração. Há muita coisa turva, é preciso clarificar, tudo tem que ser às claras. Terceiro, a reorganização dos tribunais. Não é possível, põe-se uma ação, passam anos, nunca mais se resolve, é preciso reformar os tribunais. Quarto, reforma tributária. Os impostos são injustos, não estão bem distribuídos. É preciso reformar completamente o sistema dos impostos. Por último, a instrução primária. O sistema do ensino começa na instrução primária. É preciso dedicar mais atenção à instrução primária. Já lá vão 125 anos e a gente continua a falar como objetivos a atingir: a descentralização, a moralização, os tribunais, os impostos e a tal instrução primária. Continua a pensar-se hoje que o sistema do ensino começa na universidade. O nosso país gasta mais dinheiro com a preparação para o desemprego na universidade do que com a preparação para o emprego na escola primária. Mas isto continua a ser um problema do futuro. Olhem, eu tomei parte dessa discussão, vão lá 20 ou 30 anos, ainda julguei que tinha chegado, enfim, a hora do primário. Enganei-me. Na verdade, universidade acima de tudo. A reforma que se anunciou não é a reforma do conjunto educativo do país, a reforma da universidade. Universidade para todos. E eu pergunto, e empregos para quem? Outra casa histórica da Granja é esta que está na nossa frente. É a casa onde Eça de Queiroz vinha passar as suas férias. Foi aqui que ele se aproximou e namorou a Dona Emília Rezende, com quem casou, a mãe dos seus filhos. É uma casa essencial na biografia de Eça de Queiroz. Como vê, também está a cair. Não tarda nada, tem o destino da que acabamos de ver. Senhores telespectadores, eu estou-lhes a falar na área do Grande Porto. Vem aí Porto, capital da cultura 2001. Então, e se vier alguma pessoa culta que lhes pergunte: então onde é que ficava o tal Eça de Queiroz, que é um dos grandes nomes portugueses na cultura europeia, também vão deixar cair esta casa? Eu faço a pergunta, deem os senhores a resposta.